Olá, queridos amigos, queridas amigas, boa noite para todos. Um abraço àqueles que nos acompanham em outros dias, não conseguem aqui estudar online conosco. Ficam nossos votos de muita paz a todos. Hoje, para dar sequência aqui ao estudo do Evangelho segundo Mateus, estudo que realizamos às quartas-feiras, mas que ontem não foi possível realizá-lo. Então hoje aqui estamos na quinta, dia 26/9, para dar prosseguimento a esse estudo. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela companhia, pela presença de todos. Que Jesus, o nosso Mestre, possa nos envolver a todos em sua santa paz, nos abençoar, nos inspirando, nos enviando bons amigos espirituais que nos ajudem a reter o máximo do ensinamento que nós colheremos hoje nas lições do Evangelho, e que tudo isso possa nos ajudar a caminhar com mais segurança, com mais leveza, mais voltados para as leis divinas. E assim vivamos cada vez mais felizes e harmonizados com o amor de Deus. Então deixo aqui o nosso abraço fraterno a todos aqueles que acompanharão esse vídeo em outros dias, lembrando do meu canal no YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio. Aqueles que quiserem se inscrever lá no canal, nós deixamos disponível. Tem vários estudos, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem o estudo de muitas lições de Emmanuel, da coleção Fonte Viva, temos o estudo do livro Nosso Lar, o estudo dos Mensageiros agora em andamento, e também desse estudo de hoje do Evangelho de Mateus, tá legal? Além de algumas palestras que vamos realizando, e deixamos lá disponível também. Então aqui aos que estão conosco, nosso boa noite, nosso abraço fraterno, a Helena Neves, a Isabel Costa, a Aquilina Martinez Rara, a Conchita Bushi, a Cida Baldan, Rafaela de Conto, Matilde Porto, Luci Faria, a Edna Markovics, a Silvia Guerra, Lourdes Galvani, Sandra Paulino, Carla Martins, Benê Garcia, Helena Neves, que comentamos, a Simone Otávio, a Iranizo Catelli Gaspar, Joana Scarpellini, tudo bem, Joana? Mônica Rovigatti, Abner Rodrigues, que legal, muito bom, Zuleide Carvalho, muito bom, fico muito feliz com a presença de todos, minha gratidão. E vamos então iniciar aqui o nosso estudo. Hoje nós vamos, conforme foi divulgado, para o capítulo 19, versículo 23 do Evangelho de Mateus, na Bíblia, que nessa minha tradução, que é do Haroldo Dutra, ele intitulou esse tópico As Posses e o Reino dos Céus. Tá legal? No nosso último encontro, nós falamos sobre aquela parábola não, melhor dizendo, sobre aquela passagem, que foi uma realidade, que aconteceu, sobre a passagem do jovem rico. E hoje, então, é sequência, falando sobre a questão do dinheiro, das posses, por isso que chama As Posses e o Reino dos Céus, tá legal? Boa noite, Zizi Cristóforo, um abraço, muito bem-vinda. A Zaida Radke Borba também chegando, muito boa noite e bem-vinda. Fabiano Watanabe, boa noite. Clorecido Carmo, que legal. E o grupo vai se formando aí, muito bom. Agradeço a compreensão de vocês, que esse estudo era para ter sido realizado ontem. Aconteceram alguns imprevistos aqui e não foi possível,
Então eu agradeço aí a tolerância, a compreensão, a paciência de vocês. A Edna está falando que o som está bem baixo, né? Tem mais alguém percebendo que está mais baixo que o normal? Porque geralmente o som não consigo colocar muito alto mesmo, né? Comprei até o microfonezinho aqui, mas parece que não adiantou muito. Alguém mais sabe dizer se o som está mais baixo que o normal? A Giovana dizendo que não, né? A Sandra Paulino também. O Edna, tá, obrigado, gente, pelo retorno. Se quem tiver fone, né, quiser usar, também fica melhor. Não sei se desconectar e conectar de novo pode dar algum ganho aí também, né? Mas vamos levando então. Obrigado aí, gente, pelo retorno. Nós vamos então iniciando. Obrigado, gente. Obrigado, Zuleide. Odete Oliveira chegando, Helena Neves. Não, a Helena Neves só respondendo, né? Já tinha cumprimentado. Vamos lá então. As posses e o reino dos céus. Disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Novamente vos digo, que bom, Edson, melhorou, então tá bom. Novamente vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mariângela, Caetano Amorim também, boa noite, viu? Bom, pessoal, essa frase é muito conhecida, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. À primeira vista, quando lemos assim, poderíamos, né, ficar com a impressão que o rico nunca entraria no reino dos céus. Porque a gente associaria, né, com um camelo, aquele animal grande. Como assim um camelo passar pelo buraco de uma agulha? O primeiro ponto que a gente precisa entender aqui é que a palavra, né, que traduzida para o português gerou a palavra camelo, na verdade ela tinha outra significação, no sentido de uma linha mais grossa, tipo um barbante, entendeu? Um cabo mais grosso, algo mais grosso que uma linha, mas no mesmo estilo de uma linha. Aí sim, ficaria mais coerente a fala de Jesus, né? É mais fácil um barbante, né, passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então esse é o primeiro ponto, não é camelo no sentido de animal, tá? Segundo ponto, o que Jesus está querendo dizer, no meu entendimento, não é que é impossível o rico entrar no reino dos céus. Ele está querendo dizer que é difícil, né? Difícil é, mas não é impossível. Por que é difícil? Porque nós sabemos que a prova da fortuna, da riqueza, é das provas mais difíceis que o espírito enfrenta na encarnação, certo? Porque essa prova da fortuna nos leva aos excessos de toda a ordem, aos desregramentos, à ganância, ao egoísmo, aos apegos, né? A gente se fecha, o dinheiro exclusivamente para nós, esquecemos o mundo e vamos, né, usufruindo dos bens que temos, gozando a vida intensamente e esquecemos o resto. Isso eu estou falando no geral, né? Tem as exceções. Então, por isso que o rico tem dificuldade para esse entrar no reino do céu. Seria o quê? Se ajustar com as leis do Evangelho, com as leis de Deus, né? Comungar com os ideais divinos de amor, de fraternidade, de desapego, de humildade. Então é nesse sentido que a gente deve entender, né? Então, a Edna colocando, pior que os antigos levavam ao pé da letra. Pois é, né? Muitas das lições do Evangelho, se interpretadas literalmente, nós teremos problema, né? É preciso entender o significado verdadeiro. Bom, aí seguindo diz assim:
mais amigas aqui, a Ercília Machado, a Helena Senise, tudo bom, Helena? Silmara Simões, Lázaro Oliveira, que legal, muito bom, viu? Fico muito feliz. Os discípulos, ouvindo isso, estavam muito espantados e diziam: então quem poderá ser salvo? E Jesus, fitando-os, disse: para os homens isso é impossível, para Deus tudo é possível. Bom, aqui merece outro comentário aqui, né? Então os discípulos, a hora que entenderam que Jesus falou sobre o pelo, né, o cordão, passar pelo buraco de uma agulha, é mais fácil do que o rico entrar no reino dos céus. Então os discípulos falaram: mas então é muito difícil, né? Quem vai ser salvo? Não tem ninguém que consiga nessa questão. Eles acharam uma dificuldade muito grande. Aí Jesus disse: para os homens isso é impossível, para Deus tudo é possível. Eu acho, amigos, eu vou colocar o meu ponto de vista, tá? Estamos aqui para trocar ideia. Primeiro ponto que a gente entende que a doutrina espírita, ela não orienta no sentido da graça de Deus, como outras religiões assim entendem. O que eu quero dizer com isso? Tem religiões que acham que é Deus que faz tudo por nós, que a graça de Deus livra a pessoa do erro, eleva a pessoa para o reino dos céus, sem que ela precise fazer esforços. Essas religiões entendem que tudo é a graça de Deus. Mas a doutrina espírita nos ensina no sentido salvacionista, no sentido evolucionista, né? No sentido de que nós somos os construtores do nosso futuro. Então Jesus, na hora que diz isso, para os homens é impossível, para Deus tudo é possível, eu entendo que a fala de Jesus é no seguinte sentido: se ficasse tudo por nossa conta apenas, se a evolução dependesse única e exclusivamente de nós teríamos problema. Porque nós sabemos das nossas limitações, das nossas dificuldades, quanto que a gente tem de reincidência no mal, quanto que nós arrastamos de vícios, imperfeições. Então eu entendo que sem Deus nós teríamos dificuldade, apesar de ser, vejam bem, se eu for ser bem compreendido, apesar da evolução ser por nossa conta, nós precisamos muito de Deus, no sentido de misericórdia, do seu amor, de tudo que Deus facilita na nossa vida. Vejam bem, a gente comete um erro. Deus permite inúmeras encarnações futuras para que a gente corrija aquele erro, para que a gente se reabilite perante a nossa consciência. Então eu entendo que nós fazemos a nossa evolução, mas Deus colabora conosco, no sentido bem simples aqui de comentário. É através do amor, da misericórdia de Deus que nós conseguimos avançar. Fica claro isso, amigos? Então é nesse sentido que eu entendo que Jesus disse: para os homens é impossível, se fôssemos sozinhos no processo evolutivo. E para Deus tudo é possível, ou seja, por pior que seja a criatura, por mais que esteja voltada ao mal, para Deus nada é impossível. Eu entendi dessa forma. Se alguém quiser, argumentar de outra forma, estamos abertos aqui ao diálogo. Mas não no sentido de que Deus vai fazer tudo por nós, está claro isso? Não é a graça de Deus apenas. É a nossa busca de evolução amparada pela misericórdia e pelo amor de Deus. Tá legal? Rose, tudo bem, Rose? Boa noite aqui no Insta, bem-vinda. Deixa eu ver aqui, o Edson comentou: Paulo, é muito importante nós espíritas conhecermos os evangelhos além do evangelho segundo o Espiritismo. Muito legal. Por isso mesmo, né, Edson, que a gente buscou realizar esse estudo, o Edson concordando, que é um estudo importante, amigos, porque o evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra,
magna da doutrina, no sentido de evolução moral, de transformação. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos, ele não contém todos os ensinos do Evangelho tradicional. Então, por isso tivemos essa ideia, né, de estudar o Evangelho diretamente aí da Bíblia. Tá legal? Obrigado, Edson. Legal, Mariângela. Então tá bom. Vamos avançando. Deixa eu tomando água aqui que está muito quente, né, pessoal? Aqui na minha região, muitos daqui também, né? Bebedouro, aqui essa região tá um forninho, meu Deus. Precisamos hidratar, né? Cineter de Siqueira aqui também, boa noite. Não sei se estou pronunciando certo, se o acento aí, se tem uma sílaba forte aí, me perdoe se pronunciei errado. Florescido Carmo, dizendo aqui, é ter fé em Deus e fazer nossa parte. É bem isso, né? Façamos nossa parte, mas confiemos em Deus, que Ele faz o resto, né? Tony Pedrosa, tudo bom, Tony? Muito bem-vindo, viu? Boa noite. Avançando então, em resposta, Pedro lhe disse, a Lourdes Galvão dizendo que no Paraná também está quente. Imagina, se o Paraná, que é uma região mais fria, né, Lourdes? Está quente também. A Iranise Catelli, que é daqui também, né, Irani? Pegando fogo. Não está fácil não. Mas a gente resiste, né? Não adianta ficar reclamando, vamos dando um jeitinho de contornar, né? Boa noite, Solange Fontoura também. E o Abner Rodrigues dizendo chuvinha no Rio Grande do Sul, né? Que bom. Estamos torcendo para a chuva chegar aqui para a nossa região também. Bom, a Beth Lima também chegando aqui. Então, em resposta, Pedro lhe disse, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que haverá, pois, para nós? Essa pergunta de Pedro, o Pedro sempre tinha muito, né? Eu digo assim, dos discípulos que a gente percebe uma semelhança maior é com Pedro, né? Principalmente o Pedro do início da tarefa, muito próximo das nossas condições, né? Aquele Pedro mais irritado, mais áspero, mais duro, depois foi se transformando. Mas aqui a pergunta de Pedro, né? A gente pensa às vezes muito assim, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que haverá, pois, para nós, no sentido assim, que recompensa, né, nós teremos por termos abandonado tudo, né, e ter seguido Jesus, porque realmente aqueles discípulos dedicaram muito das suas vidas, daquele período, né, em que Jesus esteve entre eles ficaram muito assim acompanhando Jesus, né, dedicando para a tarefa. Então Pedro pergunta, né, o que haverá para nós? Tipo assim, terá uma recompensa especial, né? Aí nesse sentido, amigos, bom, mas vamos ver aqui primeiro. Jesus disse assim, Jesus responde, em verdade vos digo que me seguistes no renascimento, quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos, né, não vamos entrar em detalhe, mas era aquela questão da época, né, daquela localidade, que foi lá, aquela região dividida em 12 tribos, né? Então é como se ele dissesse que os discípulos tivessem ali uma certa ascendência, né, sobre aquela região, sobre aqueles povos, mas isso quando eles alcançassem a condição de redenção, de elevação espiritual, né? Quando conseguissem alçar um voo, né, espiritual maior. Então aqui um comentário que a gente poderia fazer nessa questão é que muitas vezes nós que somos aspirantes, né, ao título de discípulos de Jesus, todos nós queremos ser um discípulo do Cristo, porque nós consideramos Jesus como nosso mestre, certo? Creio que todos nós aqui consideramos
Jesus, o grande mestre. Então queremos ser discípulos, nós aprendemos com ele. Todo aquele que aprende com um mestre é um discípulo deste. Bom, a gente quer ser discípulo, mas creio que muitas vezes nós, como Pedro aqui perguntou, poderemos lá no fundo estarmos esperando uma recompensa, né? Eu estou me dedicando aqui na tarefa com Jesus, eu creio que eu vou chegar bem em condições ao mundo espiritual quando da minha desencarnação. Ou então eu imagino que os bons espíritos estão me amparando porque eu estou me dedicando a uma tarefa, né? Então a gente lá no fundo parece que fica esperando uma recompensa, como é a pergunta de Pedro. Mas a gente vai compreendendo, amigos, que o verdadeiro discípulo de Jesus, aquele que compreende, né, a mensagem libertadora, a mensagem redentora do Cristo, esse discípulo, quanto mais ele trabalha na causa do bem, quanto mais ele se dedica no auxílio ao próximo, ofertando de suas possibilidades de luz, de consolo, de entendimento, esse discípulo cada vez mais será reconhecido por Jesus e pelo alto. Cada vez mais esse trabalhador do Cristo merecerá postos maiores. Quem for fiel no pouco, muito lhe será confiado. Então a gente vai compreendendo que a recompensa para o bom discípulo é mais trabalho. Não se assustem com isso. Mas é uma realidade. Por quê? Porque o trabalho faz parte do espírito consciente, do espírito que deseja avançar, progredir espiritualmente. Jesus sempre disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então o trabalho é parte do ser esclarecido, do espírito mais lúcido. Então, se nós já nos predispomos a alguma tarefa, por pequena que seja, na seara do Cristo, ficaremos felizes se mais trabalho nos for ofertado, se mais possibilidades se abrirem à nossa frente, porque é da essência do Espírito Filho de Deus lúcido servir na causa do bem, ser útil para seus irmãos em humanidade. Então, esperemos mais trabalho, tá legal? Com muito amor, né? É isso mesmo, Edna Markovics, trabalho é uma bênção, a gente vai entendendo isso, né? A Eta Santos aqui também no Insta, boa noite, viu? Ana Rosa Camargo também, muito boa noite. E a todos que estão aqui, né, mais quietinhos, muitas amigas e amigos que sempre dizem que estão aí mais ouvindo, né, sem comentar nada, sejam todos muito bem-vindos. Esse tópico é mais longo, ainda vamos continuando aqui. Aí ele diz assim, amigos, é muito bom, né, Mariângela? Dizendo uma grande bênção, é isso mesmo. Essa frase agora, amigos, também gerou muita confusão, né, no meio religioso. Jesus disse assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá o cêntuplo e herdará vida eterna. Essa frase gerou confusão, porque nós sabemos que muitos religiosos entenderam que Jesus estava dizendo que era preciso deixar a família e se dedicar exclusivamente à tarefa com ele, ao missionar, à missão, né? A uma tarefa religiosa, o sacerdócio. Então muitos entenderam que Jesus propunha deixar a família. E com a doutrina espírita, amigos, por isso que a gente fala sempre da importância da doutrina espírita. Não é que a doutrina, nós queremos dizer que seja melhor que esta ou aquela, não é isso. A doutrina espírita tem uma grande vantagem de trazer luz
através dos espíritos mais evoluídos, espíritos superiores. Não são os homens que estão nos falando, não são aqueles na mesma condição nossa, são espíritos de alta elevação. Então nós temos mensagens, principalmente de Emmanuel, dizendo que essa fala de Jesus é mais ou menos no seguinte sentido: não de deixar a família, jamais Jesus teria orientado para que deixássemos a família, né? Laços sagrados da família. A orientação que nos chega, pelo que eu pude entender, né, no meu pequeno entendimento, é no sentido de renúncia. A palavra-chave aqui é renúncia. Que nós aprendamos a renunciar à alegria de termos ao nosso lado familiares como gostaríamos de ter. Vejam bem. Renunciar à alegria de que todos os nossos familiares estivessem agindo para conosco como gostaríamos, com amor, com paciência, com tolerância, que todos os nossos familiares tivessem a mesma busca espiritual que nós, que se dedicassem à busca do Evangelho. Então é nesse sentido que nós renunciemos a essa alegria. Como que seria bom se todos do mesmo lar estivessem no mesmo propósito, na mesma elevação espiritual, convivendo em harmonia, porque o que a gente vê nos lares hoje, em geral, são familiares, cada um de um jeito. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro, um é áspero, o outro é paciente, um busca se elevar, busca conhecer o Evangelho, o outro não se interessa. Vocês estão entendendo a diversidade que existe dentro do mesmo lar? Então aqui quando Jesus diz, quem deixar pai, mãe, irmãos, marido, mulher, filhos, por meu nome, ou seja, deixar no sentido, deixemos eles ser como querem. Respeitemos a condição evolutiva de cada um. Se um familiar não consegue nos tratar com amor, com cordialidade, respeitemos. É o máximo que ele consegue oferecer. Entreguemos para Deus, mas não deixemos de ofertar a eles o nosso amor. Vocês estão entendendo o compromisso com Jesus? Isso é seguir a Jesus. Ofertar aos familiares o melhor, o amor que nós ofertamos àqueles que nos amam. Ofertar a todos. Mas renunciar à alegria de tê-los mais próximos de nós. Às vezes não será possível. Às vezes comungamos no mesmo lar de criaturas que não compartilham da vida conosco. Vocês estão entendendo isso? Como é sério? Familiares que não estão em harmonia com as nossas ideias. Respeitemos, ofertemos a eles o melhor e entreguemos para Deus. Deus é o Pai, cada um tem seu tempo. Então é nesse sentido o deixar pai, deixar mãe, deixar irmãos e se dedicar a Jesus. Esse pelo menos foi o meu entendimento a respeito de lições, né, que Emmanuel e tantos outros nos oferecem com a doutrina espírita, tá legal? Isso mesmo, Carla Martins, tudo bem? Dizendo aqui, é uma luta diária com nossos familiares. E né? É uma luta, porque luta no bom sentido, né, cara? No sentido de respeitá-los, de tolerar um pouco mais, de compreender um pouco mais. Então passa a ser uma cruz para nós. E a cruz é o símbolo do cristão. A cruz bem carregada representa luz na alma. Então esse é o nosso compromisso com Jesus. Nós não queremos seguir o Cristo? Olha só a possibilidade. Dentro do lar tem familiar difícil? Olha a oportunidade de seguir com Jesus dentro do lar. Tolerando mais, perdoando, compreendendo. Certo? A Edna dizendo, cada dia uma luta diferente. Bem isso, né? Novos desafios, né? Novas situações, circunstâncias diferentes. Olá, Débora Medeiros, aqui também no Insta, muito boa noite. A Mariângela Caetano dizendo, cada um dentro da sua evolução, que é isso, certo?
Então, é esse sentido mesmo. Cada um na sua evolução, e aqueles que compreendem um pouco mais, como nós que estamos estudando, toleremos um pouco mais, certo? Ótima reflexão, né, Helena? Muito bom. E a Helena Neves dizendo, exatamente, é um pouco complicado. É complicado porque é difícil, né, Helena? É difícil, mas é o caminho, amigos, que a gente vai aprendendo. Essa nova pessoa que nós devemos buscar ser. Porque o homem velho é aquele que age como todos os outros. Revida na mesma, né, devolve na mesma moeda, não perdoa, agride, abandona. Esse é o homem velho. Nós não queremos ser o homem novo, a pessoa renovada em Jesus. É o desafio, amigos. Seguir Jesus não é fácil. Nós estamos falando isso desde o início do estudo do Evangelho. Mas é a nossa proposta. Se queremos, né, façamos esforço. Isso mesmo, Giovana Penteado lembrando, né? De quem mais sabe, mais será cobrado. É nesse sentido. Nós aprendemos um pouco mais, precisamos ofertar um pouco mais. O Edson está dizendo, eu acho que a ovelha negra em casa sou eu. Nós temos, todos nós, né, Edson? Temos um pouco de... Não vamos pensar que nós somos os eleitos, né, amigos? Nós estamos apenas estudando, estamos dispostos a conhecer. Mas isso não nos coloca em condições de elevação maior. Às vezes somos mais carentes mesmo, né? O Edson está fazendo uma brincadeira, mas podemos também nos ver, né? Não é por conhecer que nós já vamos achar que somos os eleitos. A Silvia Guerra está colocando aqui, por isso a família é a maior escola de evolução. Respeitar as escolhas de nossos familiares nem sempre é fácil, mas muito necessário. Pensar que eles têm dificuldades de aceitar nosso jeito de pensar facilita a convivência. Muito bom, Silvia. A Silvia sempre traz, né, os comentários muito pertinentes, muito sensatos. Muito bom mesmo. Obrigado, viu, Silvia? A Edna dizendo, somos todos imperfeitos, né? Justamente, bom lembrar sempre, né, Edna? Olá, Ruth, Diogo, bem-vinda. Sempre é hora, não se preocupe com atraso nenhum, fica tranquila. Bom, aí ele diz assim, porém, aí ele finaliza, né, essa fala dizendo assim, porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Aquela ideia, né, de que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Nesse sentido, eu me recordo, até tem uma outra fala de Jesus, que ele diz mais ou menos assim, se você for convidado para uma festa, busque se sentar nos últimos lugares, para que o anfitrião possa te ver lá atrás e dizer, ô meu amigo, vem mais para frente, né? Sente-se aqui na frente, do que se você sentar-se nos primeiros lugares e o anfitrião te disser, meu amigo, por favor, dê o seu lugar para esse outro, seria uma situação constrangedora. Então vejam a sabedoria de Jesus, né? Porque nós, muitas vezes, queremos os primeiros lugares. Nós queremos, né, ser reconhecidos, queremos o melhor para nós. Então a gente precisa aprender a não buscar o privilégio, o melhor para nós, né? Aqui Jesus está falando de humildade e de orgulho. Porque imagine na Terra a pessoa, muitas vezes a gente vai ver isso no mundo espiritual. Imagine aqui na Terra a pessoa mais simples, desprovida de recursos financeiros, sem títulos, sem posses, sem reconhecimento, aquela pessoa que às vezes é até um mendigo na Terra. Quem sabe ali está um espírito de grande luz. Então na Terra ele é dos últimos e no mundo espiritual será dos primeiros. Assim como aqui na Terra, muitos dos primeiros, né, de destaque, de nome, de autoridade, de títulos, de posse, né? Quantos que são reverenciados na Terra como os primeiros, que chegarão ao mundo espiritual nos últimos, né? Espíritos ainda com pouca evolução. Então é outra
lição aqui importante do Cristo, né? Deixa eu ver aqui que eu acho que tem mais comentários. Hoje está um tema bastante assim propício, né, para comentários. A Margarida Pires também aqui conosco, boa noite. A Conchita Bush está dizendo, tentar viver em comunhão, mas iremos sofrer muitas controvérsias, pois nem todos têm as mesmas opiniões e ideias. Sim, isso mesmo, Conchita. A gente tenta, né, conviver bem, mas a gente sofre realmente com a forma dos outros entenderem diferentes. Mas a gente, Conchita, não nos deixemos, né, desgastar com a atitude contrária dos outros que pensam diferente. Que a gente não se perturbe pela agressividade do outro, pela fala, às vezes, agressiva do outro, que a gente use aqui de mais tolerância, mais compreensão, certo? Helena Neves dizendo, nós estamos aprendendo aos poucos, né? Que lidamos com pessoas diferentes dentro de casa. Sim. A Helena Senise, querida amiga, está dizendo aqui, é na família que aparamos as nossas arestas, exercitando o amor. Muito bom, Helena, é isso mesmo, né? A família é o primeiro núcleo, né, de aprendizado, como a Helena coloca, de aparar arestas, né? Nessa convivência diária, difícil, de renúncia, de tolerância, de convivência, a gente vai se moldando, né, Helena? Aprendendo essa convivência melhor. A Iracema Picoral Kainan aqui também. A Edna Markovic dizendo aqui, no Centro Espírita tem minha cadeira de estimação. Essa questão que a Edna fala, não é nem no sentido, né, de posse ali do lugar, mas é no sentido que a gente se acostuma, né, com o lugar, né, Edna? Eu vejo muito isso aqui na Casa Espíritas que frequento também. A gente vê as pessoas sempre nos mesmos lugares, né? Parece que a gente tem uma tendência de buscar sempre aquele lugar, né? É outra coisa das nossas manias aí, né? Era bom a gente mudar também um pouquinho, né? Ver por outros ângulos, né? Ver de outros lugares. Vamos mais um pouquinho aqui. Agora nós vamos para a parábola dos trabalhadores da vinha. Outra parábola muito interessante, né? Ela diz assim, capítulo 20, versículo 1, tá? Começando o capítulo 20. Pois o reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então essa parábola ele vai contar, né? Vamos primeiro ver o sentido literal, depois a gente traz aqui alguma interpretação da parábola, tá? Então imagine aquele homem, né? Naquela época tinha aqueles lugares, né, para serem trabalhados, a vinha, né? Eles contratavam as pessoas para trabalhar por dia, né? Contratava, vai para a vinha, trabalhava, ao final do dia pagava. Então esse homem que saiu, né, para contratar trabalhadores. E aí então diz assim, depois de ajustar com os trabalhadores 1 denário por dia, os enviou para a sua vinha. Esse 1 denário, amigos, era o valor pago por um dia de trabalho completo. Trabalhou um dia, recebia 1 denário, tá? Então logo de manhãzinha ele contratou já por 1 denário. E tendo saído por volta da 3ª hora, viu outros que estavam de pé na praça desocupados, e disse a esses, ide vós também para a vinha, e o que for justo vos darei. Essa questão da 3ª hora, só por curiosidade, lá o tempo eles mediam da seguinte forma, consideravam, né, o início do dia às 6 horas da manhã, certo? Então, 3ª hora seria às 6 horas da manhã mais 3 horas, 9 horas da manhã. E assim ele vai falando, na 4ª hora, na 5ª hora, vamos vendo aqui na parábola. Então a 3ª hora, quer dizer, o homem contratou às 6 da manhã, o início do dia, depois saiu às 9 horas, viu alguns desocupados, chamaram para ir para a vinha também,
e falou que pagaria o que fosse razoável, porque um denário, guardem isso, um denário era o valor pago pelo dia todo, tá? E eles foram, novamente saindo por volta da sexta e nona hora, ou seja, sexta hora era meio-dia, nona hora era 3 horas da tarde. Procedeu da seguinte forma, então ele foi chamando trabalhadores durante o dia, mesmo que já estava mais da metade do dia, ele via pessoas livres, né, desocupadas, e chamavam para ir para a vinha. Tendo saído por volta da 1/10 hora é 17 horas. O trabalho se encerraria às 18. Então ele chamou trabalhadores para trabalhar 1 hora. Vocês estão fazendo ligação com os trabalhadores da última hora, que é, né, a parábola que nós também conhecemos, trabalhadores da última hora? Então ele contratou pessoas, né, para trabalhar 1 hora apenas, contratou às 5 da tarde. E diz para eles, por que ficastes de pé aqui o dia inteiro, desocupados? Eles lhe dizem, porque ninguém nos assalariou. Ele lhes diz, ide vós também para a vinha. Chegado o fim da tarde, o senhor da vinha diz ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando dos últimos até os primeiros. Olha de novo a questão dos últimos que serão os primeiros, né? Então, entenderam? Teve alguns que trabalharam o dia todo, desde as 6 da manhã até as 6 da tarde. Teve outros que foram às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde. E aqueles últimos que foram às 5 horas da tarde, trabalharam 1 horinha só. E aí aquele senhor diz para os seus administradores, chamem para o pagamento e comecem a pagar pelos últimos, ou seja, aqueles que chegaram às 5 horas iam começar a receber primeiro, certo? Vindo os da 1/10 hora, ou seja, das 17 horas, receberam 1 denário cada um. Olha a confusão. Aqueles que trabalharam 1 hora receberam 1 denário, que era o valor de um dia inteiro de trabalho. Então os outros imaginaram o quê? Bom, se eles receberam 1 denário por 1 hora, quanto será que nós vamos receber que trabalhamos o dia inteiro? Certo? Esse foi o pensamento que passou pela cabeça de muitos deles. Vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais. Todavia, também eles receberam 1 denário cada um. Então, a hora que chegou aqueles primeiros que ficaram o dia inteirinho, 1 denário. Da mesma forma, ao receberem, murmuraram contra o senhor da casa, dizendo, estes últimos fizeram só 1 hora, e tu os fizestes iguais a nós, que carregamos o peso do dia e o calor ardente. Então eles se revoltaram, né? Muitos de nós vamos entender assim também. Porque eles aguentaram o peso do dia, calor, cansaço, um dia inteiro de trabalho. E como que ele deu o mesmo valor para aqueles que trabalharam só 1 hora, né? Criou ali uma situação polêmica, né? A Lucifaria já está adiantando aqui, injusto, né? É uma hora, 1 denário. Em resposta, aquele homem que contratou disse a eles, companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o teu e vai-te. Quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Bom, essa parábola é meio polêmica, né? Porque, como a Lucia já coloca aqui, pode parecer injusto, né? Como assim? Alguns trabalharam o dia todo, suportando o calor, o cansaço,
e recebe o mesmo daqueles que trabalharam só 1 hora. Mas, amigos, analisemos a resposta daquele senhor se ela não é correta. Ele diz a eles: você não combinou comigo 1 denário para trabalhar o dia todo? Toma o que é teu. Ele não foi injusto com aqueles que ele contratou, ele foi bondoso para com aqueles que trabalhou só 1 hora do fim do dia. É diferente. Ele não foi desonesto para com os primeiros, certo? Ele foi bondoso para com aqueles que trabalharam menos. O Edson está colocando, combinado não é caro. Ele deu o que foi combinado. Amigos, essa parábola, ela trata de uma questão muito séria que todos nós temos para lidar ainda. Uma imperfeição nossa, que nos deixa em situações aflitivas, uma imperfeição que nos deixa, que nos faz sofrer, certo? Qual a imperfeição que eu estou falando? É uma imperfeição que muitos de nós ainda carregamos, que é a inveja. Pensem comigo, amigos. Esses que trabalharam o dia inteiro tiveram inveja daqueles que trabalharam só 1 hora e receberam o mesmo valor. Eles não tinham que ficar se comparando. Eles tinham que pensar assim: bom, eu vou receber o meu denário. Eu fiz o ruim seria se aquele homem não pagasse o denário. Combinou e não pagou, mas não, ele pagou. Agora, o grande problema que nós temos é nos compararmos uns com os outros. A partir do momento que eles compararam-se, por isso que ele diz aqui: se o teu olho é mau, porque eu sou bom, né? O problema é seu, tipo assim. O olho mau é a inveja. Aqueles trabalhadores invejaram os outros que fizeram menos e receberam o mesmo valor. Se eles não se comparassem, eles ficariam satisfeitos. Tiveram o seu ganho naquele dia. O importante era ter um salário, né? Receber o valor justo. Imaginem se aqueles outros que estavam na praça o dia inteiro não tivessem oportunidade de trabalhar. Então aquele senhor foi ofertar a possibilidade que todos ganhassem, certo? Mas vamos ver agora a parábola. Toma, Lucina, toma todos nós, viu, Lucina? Porque é assim, esse problema, amigos, é de todos nós ainda, né? Nós temos que reconhecer isso. O Evangelho é para a gente levar umas sacudidas, né? O Evangelho mexe conosco. Porque nós temos esse hábito, né? Vamos reconhecer, a gente se compara muito. A Carla Martins dizendo: somos imperfeitos e ainda questionamos. Por aí. Então o nosso grande problema é ficar se comparando. A gente olha, por exemplo, para aqueles que têm muito dinheiro e fica: se eu tivesse a vida deles, né? Com esse luxo, com essa riqueza, com tanto dinheiro, eu aqui passando aperto, meus perrengues para dar conta da minha vida. Amigos, não nos comparemos, cada um tem a vida que mais precisa para a sua evolução. Então a lição primeira aqui que salta os olhos é a questão da inveja. Evitemos nos comparar. Olhemos para a nossa vida e agradeçamos a Deus 1 denário de cada dia, que está bom demais, sem ficar preocupado se o outro está ganhando mais, se o outro tem mais que nós, né? Então a primeira lição é essa. Mas vamos interpretar aqui, né, um pouquinho mais a fundo, essa parábola, amigos. A gente pode entender no seguinte sentido: esse que saiu para contratar, esse homem que saiu para assalariar, poderemos entendê-lo na figura de Deus, nosso Pai, ou Jesus. Poderíamos entender a vinha como o planeta Terra, certo? A vinha, o lugar do trabalho. Então Deus nos assalaria a todos. Deus nos oferece a oportunidade de trabalharmos na vinha. Aonde? Planeta Terra, certo? Todos nós estamos aqui para trabalhar, para ganharmos o nosso denário. E aí o que acontece? Tem trabalhadores que começaram na primeira hora, às 6 horas da manhã. O que seriam? Aqueles que lá atrás já entenderam a mensagem, já buscaram se doar para
para a conquista do reino de Deus em si, para ajudar a humanidade com o seu trabalho no bem. Então tem trabalhadores que já estão nessa vinha da terra há muitos e muitos séculos, se dedicando para a mensagem do Senhor. E nós outros somos aqueles trabalhadores da última hora. Vocês não ouviram já dizer que os espíritas somos os trabalhadores da última hora? Aqueles que chegamos às 17 horas. Mas veja que maravilha, vamos receber o mesmo salário. E o salário qual será? As bênçãos de Deus, a elevação espiritual, a conquista do reino de Deus em nós, certo? Então nós que chegamos mais tarde, que estamos agora despertando para a oportunidade de trabalho, porque antes estávamos ainda, desocupados, buscando nossos interesses outros, de viciações, de apegos, de ganância, de tudo aquilo que a matéria nos envolvia, e agora queremos trabalhar na vinha. Vamos fazer uma horinha, a última hora, Já estamos aí nos finais dos tempos. Mas se bem desempenharmos essa última hora, receberemos também o mesmo denário, A mesma recompensa, as bênçãos de Deus da mesma forma como aqueles que começaram primeiro. Vejam como a parábola ganha outra visão, Ela toma outra perspectiva analisando pelo seu sentido espiritual. Porque assim Jesus estava mostrando que não importa se alguns começaram mais cedo, todos nós teremos oportunidades de recebermos o salário divino, as bênçãos de Deus. Certo, amigos? Ficou claro isso? Isso mesmo. A Lucia dizendo, maravilhosa parábola, só hoje entendi, que legal. Mas vejam, como é importante, Lucia, nós entendemos assim mais a fundo, não ficarmos apenas no sentido literal, porque como a Lucia destacou bem a princípio, parecia injusto, A primeira visão que a gente tem da parábola literal era injusto, Parecia que alguns foram sacrificados, trabalharam o dia inteiro e outros beneficiados. Mas a hora que a gente transporta a parábola para o sentido espiritual, ela ganha outro significado, outro colorido. Isso é estudar o Evangelho com as luzes da doutrina espírita, certo? A Helena Neves está dizendo, o defeito não está no outro, o defeito está em nós mesmos. É assim, a gente vai reconhecendo isso, E temos que ser gratos a Deus, diz a Lourdes Galvani. Muito legal. A Silmara Simões dizendo aqui, o Paulo explica com muita clareza. Obrigado, fico feliz. Se foi claro, dentro das minhas pequenas possibilidades, que bom se conseguir transmitir aí, A Silvia Guerra dizendo, o importante não é a hora que começamos, mas termos atendido quando fomos chamados a Ele. Olha que legal que a Silvia coloca. Não importa a hora que nós fomos chamados. O importante é assim, agora que eu estou entendendo, se eu corresponder, se eu fizer o meu melhor, então não importa, amigos, como a Silvia coloca, quantidade, importa qualidade. Se for uma hora bem trabalhada, nessa última hora, vamos também ser merecedores das bênçãos, A Edna Markovic dizendo, as parábolas de Jesus são sábias e edificantes com toda certeza, E a Fátima Fiorini, por isso que devemos estudar, bem diferente do sentido primeiro. Justamente, Fátima e amigos. Olha, é isso que eu quero ressaltar, amigos, a importância da doutrina espírita. Quando a gente estudava o Evangelho sem essas luzes, nós ficávamos como a primeira impressão que a Lucy destacou aqui, representando todos nós. A Lucy só nos representou. É injusto, Pode parecer que foi injusto aquilo. É a primeira impressão. Agora, com as luzes da doutrina espírita, a gente enxerga o verdadeiro sentido que Jesus queria passar, Obrigado, Lucy, que isso. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí, por estarmos juntos aqui nesse estudo, A Jane Fernandes dizendo, só agora fui entender essa parábola. Que bom, Pelo menos contribuímos aqui de alguma forma, com a doutrina espírita. Nada meu,
Tudo aprendizado com a doutrina espírita. A Carla Martins dizendo: obrigado, Paulo, por estudo que nos liberta. Olha que legal. Conhecimento na doutrina espírita é libertador aos nossos irmãos de luz que sempre nos acompanham para a nossa evolução espiritual. É isso mesmo que a Carla coloca, amigos. O ensinamento espírita é libertador mesmo, porque nos liberta da ignorância, do desconhecimento, dos apegos, né? Tudo aquilo que a gente carregava de passado. Eita Santos concordando aqui, né? Obrigado, é isso aí, legal, pessoal. Então, mas o horário nosso passa tão rápido, eu acho que não vai dar nem para avançar um pouco aqui. Bom, só um trechinho rápido aqui, para a gente, que é um tópico que já foi falado antes. Na sequência fala assim, olha, terceira previsão do Calvário. Vocês se recordam que Jesus já tinha anunciado a sua morte por 2 vezes. Ele já tinha falado, olha, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos, né, dos doutores da lei, vai ser morto, vai ressurgir ao 3º dia. E aí ele vai fazer mais uma previsão aqui, terceira, né, deixando bem claro o que era possível que lhe aconteceria, certo? Obrigado, Ercília Machado, Lourdes Galvani, a Lourdes dizendo, com certeza, né, sem Deus não somos nada, é isso. A Eta Santos colocando aqui, fico sempre me perguntando, porque só eu em família de 10 irmãos, só eu tenho essa visão para a doutrina espírita. Que bom, né, Eta Santos? Que bom que pelo menos você na família tem essa visão, né? Que pode, quem sabe, contribuir até um pouquinho em favor dos outros. Pode ser que não queiram, né, receber, não queiram aprender, mas que bom que você já está despertando para isso, né? Ah, entendi, não pode nem falar de espiritismo com a família. Mas ore por eles, né, Eta? Um dia eles também vão conhecer esse manancial de luz, né, da doutrina espírita. Aí então Jesus fala, a Silmara também só. Então, é o que nós falamos lá atrás, lembra, amigos? É preciso renunciar à alegria da convivência da forma como gostaríamos. É aquela lição. Deixar família por Jesus é nesse sentido. Renunciar à alegria de tê-los junto conosco na busca. E respeitarmos o tempo de cada um. Olha que importante essa lição, né? Então aqui, capítulo 20, versículo 17. Terceira previsão do Calvário. Enquanto subia a Jerusalém, Jesus tomou consigo os 12 em particular, e no caminho lhes disse, eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para o ridicularizarem, açoitarem e crucificarem, mas se levantará no 3º dia. Gente, é muito claro isso, né? Jesus sabia tudo o que estava por acontecer e ele já avisava os discípulos. E eles às vezes não queriam aceitar ou entender bem isso, mas estava muito claro, né? Falando da sua morte, da crucificação, que ele ia ressurgir ao 3º dia. Jesus deixou claro, né? Bom, a gente vai ficar por aqui por causa do horário. Na próxima semana nós vamos lá para o capítulo 20, versículo 20, pedido da mulher de Zebedeu, aquela passagem que ela pede, né, para Jesus, coloca meu filho um à tua direita e o outro à esquerda, tá bom? Que é outra passagem interessante também, né? Então, a Edna dizendo aqui, aqui também o maridão é católico, os filhos evangélicos, nem tudo é perfeito, tá vendo? A gente está em famílias bem mescladas, né, amigos? Que bom que já tem aí um representante espírita, né? A Margarida Pires também dizendo, os meus são evangélicos. Meus amigos, pensem uma coisa, tá vendo quantos de nós aqui temos familiares, né, de outras crenças? Quando a gente percebe que eles não querem, né, conhecer, porque alguns abrem espaço, mas se não querem, sabe como que nós vamos falar de espiritismo para eles? Com a nossa vivência. Não é falar de doutrina, é aquela fala de Francisco de Assis, quando ele diz assim, pregue o evangelho o tempo todo. Se for preciso, use palavras. Então, amigos, é falar da doutrina e do evangelho
com a nossa vivência amorosa, com o nosso respeito, com a nossa tolerância. A hora que eles perceberem que nós somos alguém melhor, eles vão perceber isso, eles vão dizer, mas tal pessoa, né, modificou-se para melhor. Essa pessoa está mais calma, está mais fraterna, mais amiga, atitudes, né, é isso. Então a gente não precisa exatamente falar da doutrina. Nossa vivência deve ser a maior fala, né, do ensino espírita e do evangelho. Tá legal? Olá, Bruna Souza, tudo bem? Sim, hoje é o evangelho, né? Mas depois, se você quiser, né, fica o vídeo aí disponível. Legal, o pessoal comentando aqui, né? Obrigado, Mariângela. Obrigado, Lourdes, a Ruth Diogo, Conchita Bush, Edna Markovics, Florescido Carmo. Olha que legal, a Bruna está dizendo, hoje mesmo fiquei muito feliz em convencer uma amiga a conhecer a doutrina. Que legal, né? Quando a gente tem a oportunidade de falar que o outro aceita, aí devemos aproveitar, né? A gente não deve forçar ninguém a nada, mas se a pessoa abre espaço, como a Bruna teve a oportunidade aí da amiga, aí é uma bênção, né? A Silvia Guerra dizendo aqui que é a única espírita na família, a filha mais velha evangélica, o filho católico, o marido anglicano, olha quantos estamos convivendo bem. O importante é que todos acreditam em Deus e que nos amamos. Olha que bonito, amigos. E isso é muito legal, né, Silvia? Eu admiro muito família que tem várias crenças e se respeitam, né? Ninguém querendo transformar o outro, né? Convivendo bem, se amando, se respeitando. Muito legal, pessoal, muito legal. Mas vocês estão percebendo quanto que nós temos que agradecer a Deus, a Jesus, pela bênção da doutrina espírita, né? Obrigado, Rose. A doutrina espírita ilumina, né, o nosso entendimento. Obrigado, Lucifaria, aqui. O João Franco está dizendo aqui, o amor é que define. Uma mulher disse para o Chico que estava triste com o marido, que era ótimo pai, trabalhador, cheio de amor, mas não era espírita. Então o Chico disse a ele, precisa? Ele já é tudo isso. Eu me recordo desse caso, João. A mulher preocupada que o marido não era espírita, né? Mas era um marido bom, honesto, bom pai, bom marido. Não precisava nem ser espírita, né? Então é bem por aí, né, amigos? A gente precisa perceber que não é o rótulo que importa, né? É a vivência. Joana de Cusa, bem lembrado aqui, Giovana Penteado, né? Que mesmo lá levado à morte, né, Giovana? Ela não nega Jesus, aqueles primeiros cristãos, exemplos maravilhosos, né? Muito legal, Eta. Então, meus amigos, nós agradecemos a Jesus, o Mestre, por essas lições de luz. Agradecemos os espíritos elevados, como Emmanuel, tantos outros espíritos que vieram trazer essas luzes tão bem explicadas para nós, para que a gente compreenda melhor o Evangelho e possa colocá-lo em nossa vida diária, né? Que Jesus nos ilumine a cada um, que Jesus nos fortaleça para o bom combate, como dizia Paulo, que Jesus nos dê a disposição, a determinação para podermos renunciar, como aprendemos hoje. Eu gostei dessa passagem. Renunciar à alegria de ter os familiares como gostaríamos que fossem e aceitá-los como são e ofertarmos a eles o nosso amor, o nosso melhor. Que Jesus nos inspire sempre, que Jesus nos abençoe, nos fortalecendo para as lutas de cada dia, que Jesus ilumine o nosso lar, ampare aqueles lares desajustados, desarmonizados, que nós possamos ser esse instrumento da paz, dentro da nossa pequena esfera de ação, possamos ser o trabalhador do Cristo, amigos. Nós já temos condições de ofertarmos um pouquinho que seja, da nossa tolerância, da nossa compreensão, do nosso amor fraterno, para que assim a luz cresça em nós e espalhe a nossa volta, brilhe a vossa luz, seja o sal da terra.
É o convite de Jesus. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Um abraço àqueles que acompanharão esse vídeo em outros dias. Nossa gratidão a Jesus por esse Evangelho que mexe conosco, que transforma nossos sentimentos, que nos ajuda a ser alguém melhor. Até o nosso próximo encontro, então, até aproveitando, nosso próximo encontro para aqueles que estudam os mensageiros, nós vamos fazer no domingo, tá legal? Segunda-feira tem palestra presencial, então vamos ter que fazer o estudo domingo, próximo estudo dos mensageiros. Aqueles que quiserem também, sábado, vou participar de uma live, sábado, 21 horas, na TV Chico Xavier, mais uma oportunidade aí, aqueles que gostam, né? Então, sábado, 21 horas, uma live, nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma reflexão sobre o livro, tá? Dá uma geral sobre o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E o estudo dos mensageiros no domingo às 20 horas. Combinado? Então até lá, nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Obrigado a todos. Muito obrigado. Olha, quantos amigos aqui, principalmente no Facebook, muitos amigos. Que alegria, viu? Para a gente estudar Evangelho com tantas pessoas interessadas assim. Deus nos abençoe. A Bruna está dizendo maratona com Paula. Está parecendo, né, Bruna? Mas eu vou compartilhando os convites, né? Aqueles que quiserem e puderem, né? Tamo junto, né? Como se diz. Até a próxima, meus amigos. Fiquem com Deus. Muito obrigado, viu? Pelo carinho de sempre, pela participação, que é uma alegria para o meu coração. Até lá.